2023, o ano que termina, deixa marcas profundas na história brasileira e também em todo o planeta. A posse de Lula, os ataques de 8 de janeiro, a guerra no Oriente Médio, o conflito na Ucrânia que continua e a fúria do clima nos 4 cantos do mundo. Como em qualquer ciclo que se fecha, agora é hora de refletir, pensar e projetar 2024. Nas próximas 2 horas, o Documento Jovem Pan vai trazer para você uma retrospectiva da história de todos nós. O ano começou com a mudança de governo no Brasil. Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto depois de uma das eleições mais acirradas da história. Em um país dividido, o novo presidente prometeu unidade, pacificação social e apoio à diversidade. De Brasília, reportagem de Luciana Verdolim. Com voto de 51% dos eleitores, o presidente Lula tomou posse em 1º de janeiro com um discurso de renovação. Foram muitas as promessas de campanha num país dividido. Pregando a importância da unidade, Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto representando toda a diversidade do país, com mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência e representantes da comunidade LGBTQIA+. No pronunciamento, a promessa de governar para todos. Não existem 2 Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Somos todos brasileiros. Para cumprir a promessa, o presidente aumentou o número de ministérios. Passou de 23 para 37 pastas. Hoje são 38. Lula recriou o da igualdade racial. Inovou ao colocar pela primeira vez na história uma indígena em um cargo de comando. Logo em sua primeira missão, a ministra Sônia Guajajara montou uma operação de emergência para socorrer os Yanomamis vítimas de invasão de garimpeiros em Roraima. Mas o governo de coalizão não demorou para mostrar os seus problemas. Lula foi eleito juntamente com o Congresso hostil. A oposição ficou com o maior número de cadeiras, tanto na Câmara quanto no Senado. E precisando aprovar medidas importantes para recolocar o Brasil nos eixos, o presidente percebeu logo de início que teria que negociar. E avisou aos ministros que queria carinho e atenção com os parlamentares. Segundo, muitos de vocês são resultado de acordos políticos. Porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara dos Deputados e não ter um voto no Senado. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso. Aqui no Palácio do Planalto, muitos parlamentares se queixaram do chá de cadeira dado por ministros. E o governo começou a ter dificuldades para aprovar aquelas matérias mais polêmicas. O Centrão aproveitou para cobrar uma maior participação na equipe. A equipe igualitária, proposta no discurso de campanha, sofreu a sua primeira baixa. Entre a igualdade de gênero e interesses políticos, Lula cedeu à pressão. De 11 mulheres no primeiro escalão, 3 foram substituídas por homens indicados pelo Centrão. O presidente defende a importância de estar disposto a negociar. A gente não negocia com o Centrão. O Centrão não é um partido político. O Centrão ele se junta em função de determinadas coisas, mas habitualmente você negocia com o partido. Então o partido quem que é? O partido é o PT, é o PSB, é o PCdoB, é o PDT, é o PMDB, é o PSD, é o União Brasil, é os republicanos, é o PP. Então são com esses partidos que você negocia. O presidente Lula também buscou um bom relacionamento com o judiciário brasileiro. Indicou 2 novos ministros ao Supremo Tribunal Federal. Fez acenos à corte depois que o Congresso aprovou propostas que, na visão do STF, interferem indevidamente no judiciário. Lula buscou o Supremo como aliado para barrar propostas aprovadas pelo Congresso que prejudicariam o governo federal. Por outro lado, ainda vê com preocupação a discussão das chamadas pautas de costume.
O governo defende, mesmo que veladamente, a discussão da descriminalização das drogas e do aborto, mas diante da repercussão negativa das medidas, tem afirmado que o momento é de discutir questões econômicas. Prioridade também nas relações exteriores. No esforço para recolocar o Brasil em posição de destaque no cenário internacional, Lula iniciou e terminou o primeiro ano de governo viajando. Foram 75 dias fora do país, 23 países visitados. Em 2023, o Brasil comandou o Conselho de Segurança da ONU, assumiu a presidência do G20 e também comandou o Mercosul. Após a eleição do candidato de ultradireita Javier Milei à presidência da Argentina, Lula reforçou a importância do diálogo. Eu não tenho que gostar do presidente, do Chile, da Argentina, da Venezuela. Ele não tem que ser meu amigo, ele tem que ser presidente do país dele, eu tenho que ser presidente do meu país. Nós temos que ter política de Estado brasileiro e do Estado dele. Nós temos que sentar na mesa, cada um defendendo os seus interesses. Como não pode ter supremacia de um sobre o outro, a gente tem que chegar a um acordo. Essa é a arte da democracia. A meta era fechar o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia em dezembro, antes de passar a presidência do bloco para o Paraguai, que já avisou que não pretende se empenhar como o Brasil nas negociações com os europeus. Lula tentou até o último momento, mas sem sucesso, vendo na França protecionista o maior empecilho para o tratado. Se não tiver acordo, paciência. Não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que é por conta do Brasil e que não digam mais que é por conta da América do Sul. Assuma a responsabilidade de que os países ricos não querem fazer um acordo na perspectiva de fazer qualquer concessão. É sempre ganhar mais. E nós não somos mais colonizados. Nós somos independentes. O 7 de dezembro, que vinha sendo apontado como o dia D do Acordo de Livre Comércio, acabou sendo marcado apenas por um documento divulgado pelas duas partes, afirmando que os países buscam agora uma proposta de consenso. Os negociadores aqui do governo brasileiro evitam falar em datas, talvez no ano que vem. Mas 7 dias depois da posse, o país assistiu atônito à invasão e à depredação da sede dos três poderes em Brasília. As imagens de vandalismo jamais serão esquecidas e o 8 de janeiro entra para a história pela porta dos fundos. Reportagem de Janaína Camelo. Já passava do meio-dia naquele domingo, quando manifestantes desciam um eixo monumental em direção à esplanada dos ministérios, aparentemente de forma pacífica. No entanto, 2 horas depois, a cena seria outra. O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal estavam sendo completamente depredados. Mas para entender as razões que levaram a esse ponto, temos que voltar meses no tempo. Exatamente para o dia 30 de outubro de 2022. O resultado nas urnas inflamou as redes sociais com publicações de apoiadores de Bolsonaro de que teria havido fraudes nas eleições e que o presidente derrotado invocaria o artigo 142 da Constituição para justificar uma ação das Forças Armadas. Com a expectativa, apoiadores se organizaram e montaram um acampamento na frente do QG do Exército. Olha todo mundo aqui, porque nós estamos lutando pro Brasil e tem que ser assim, a gente tem que ter união. E estamos aí, até vira o dia da vitória, que vai vir. E essa aqui é a nossa barraca aqui, já há 23 dias. Tudo que tem aqui é doado, tudo. Colchonete, travesseiro, cobertor, são tudo doado. Calçado, toda hora chega doações aqui. O acampamento ia ganhando cada vez mais adeptos. E Bolsonaro, que se mantinha em silêncio desde o dia das eleições,
por mais de um mês, decidiu falar. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Às vésperas da posse de Lula, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos. Uma semana depois, no QG do Exército, caravanas de vários locais do país chegavam, convocadas pelas redes sociais, para manifestação na Praça dos Três Poderes. Vários caminhões chegando ali no eixo monumental e acessando essa área militar, esse exército, onde vários apoiadores de Jair Bolsonaro, vários manifestantes, estão realizando uma espécie de uma vigília. Mesmo alertado, o recém-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres, saiu de férias nos Estados Unidos. O plano de segurança previa diversos pontos de bloqueio para evitar que os manifestantes acessassem a Praça dos Três Poderes. Um desses bloqueios ficava bem aqui, e ele de fato existiu, mas sem o preparo necessário da Polícia Militar, porque o plano exigia que a PM empregasse tropa especializada em caso de perturbação da ordem, o que não aconteceu neste momento. Enquanto os manifestantes cruzavam o bloqueio e invadiam os prédios públicos, aqui no Ministério da Justiça, Flávio Dino assistia a tudo da janela do seu gabinete no 4º andar. Dias antes, ele havia editado um decreto autorizando o uso da Força Nacional em caso de tumulto. Mas como a segurança nessa região é de responsabilidade do governo local, ele não pôde acionar os agentes sem a autorização do governador. Ibanez Rocha, o governador do DF, só autorizou o uso da Força Nacional horas depois. Mais adiante, ele seria afastado do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Naquela tarde, 365 policiais militares faziam a segurança na região, além das equipes de cada prédio público. Os manifestantes subiram a rampa do Congresso. Parte entrou no edifício, quebrando as vidraças do Salão Negro do Senado. Outra parte acessou pela cúpula e a outra pela chapelaria. Olha a multidão que ainda falta chegar, gente! Um grupo chegou a ocupar o plenário do Senado. Além de vidraças quebradas, móveis e obras de arte foram vandalizados. Do outro lado da rua, os manifestantes invadiam o STF, que teve o plenário completamente destruído. Eles também entraram em gabinetes dos ministros, onde destruíram documentos. No Palácio do Planalto, manifestantes arremessaram cadeiras pelas janelas do 2º andar, roubaram armas da segurança e destruíram obras de arte, entre elas uma tela pintada por Di Cavalcanti e um relógio centenário doado pela corte de Dom Luís XIV. Vídeos do circuito interno do edifício levaram à demissão do então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, visto nas imagens ao lado de manifestantes, sem fazer qualquer movimento para interromper os ataques. O reforço policial só chegou por volta das 16h30, quando aconteceram as primeiras prisões. Ao saber das invasões, o presidente Lula, que estava em Araraquara, São Paulo, decide decretar a intervenção da segurança no Distrito Federal. Ricardo Capelli, então número 2 de Flávio Dino, é nomeado interventor e dias depois assume interinamente o GSI, promovendo uma série de demissões de militares suspeitos. Ainda na noite do 8 de janeiro, Lula volta a Brasília e, junto com ministros do STF, visita os prédios depredados. Em seguida, Jair Bolsonaro se pronuncia nas redes sociais, afirmando que as invasões fugiram à regra. No dia seguinte, o acampamento na frente do QG do Exército foi desocupado e 1.200 pessoas foram presas. 2 dias depois, após os atos, a Polícia Federal apreende na casa de Anderson Torres uma minuta de decreto presidencial instaurando o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral.
Torres foi preso assim que desembarcou no Brasil. Tempo depois, a Polícia Federal encontrou minuta do mesmo teor no celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Enquanto o STF investigava as manifestações, o Congresso Nacional decidia instalar CPMI, a pedido da oposição na intenção de responsabilizar o governo. Mas no decorrer das sessões, parlamentares governistas passaram a apoiar a comissão, relacionando os atos aos apoiadores de Bolsonaro. O governo conseguiu blindar Flávio Dino, alvo de inúmeros requerimentos para que comparecesse à CPMI, e conseguiu levar para depor nomes ligados ao ex-presidente. Anderson Torres foi um deles. Naquela sexta-feira, os acampamentos já estavam praticamente desmontados. Essa foi a imagem que eu viajei com ela na cabeça, de pouquíssimas pessoas naquela sexta-feira, dia 6, nos acampamentos. Eu jamais ia imaginar que aquilo ia acontecer, que aquilo ia virar de novo e se tornar o 8 de janeiro. General Heleno, ex-ministro do GSI de Bolsonaro, também precisou responder aos questionamentos da CPMI. O senhor em algum momento recebeu esta minuta? Alguém falou que isso estava rolando na mão de várias pessoas do entorno do presidente Bolsonaro. O senhor chegou a receber em algum momento, ou pelo menos ouviu comentários acerca dessa GLO? Nunca. O senhor nunca recebeu? Nunca, nem ouvi falar. O senhor está sob juramento, general Heleno. Estou sob juramento. O presidente da República disse várias vezes, na minha presença, que ele jogaria dentro das 4 linhas. Meses depois, a CPMI terminou pedindo o indiciamento de mais de 60 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, por crimes como associação criminosa e golpe de Estado. Dos presos pelas manifestações, 1.300 pessoas viraram réus no STF. Eles ainda estão sendo julgados. Até agora, 30 acusados já foram condenados. – 2023 foi marcante no cenário internacional. Os ataques do grupo terrorista Hamas contra Israel provocaram medo, revolta, tristeza e morte. O conflito, um dos mais sangrentos do Oriente Médio, mobilizou a diplomacia e reacendeu o debate sobre o futuro da faixa de Gaza. Quem conta essa história é o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Só depois de 7 semanas, houve um aceno de trégua entre a Força de Autodefesa de Israel e os militantes do Hamas. O acordo inicial foi de 4 dias, depois estendido. O objetivo do pacto: trocar reféns por prisioneiros. E neste sentido, o grupo palestino saiu ganhando. Para cada sequestrado, 3 condenados teriam a soltura garantida. Houve limites nesta negociação. O Estado judaico liberou mulheres e adolescentes que haviam sido julgados por crimes de menor ofensa. O Hamas, por sua vez, priorizou a devolução de crianças e idosos. E nos 2 lados da fronteira, os reencontros emocionantes. A libertação de estrangeiros também fez parte do trato, em um importante gesto às potências que podem colaborar com um eventual processo de paz, ou pelo menos evitar a escalada da violência, como explica Anas Iktait, doutor em Ciências Políticas e Econômicas do Oriente Médio pela Universidade Nacional da Austrália. Os Estados Unidos, Catar, assim como os egípcios, têm trabalhado arduamente nos bastidores para garantir o sucesso da trégua, assim como o cumprimento das muito bem elaboradas normas do cessar-fogo. O analista reforça que a suspensão da guerra foi fundamental para o abastecimento de recursos vitais para a população da faixa de Gaza. A trégua é significativa para a ajuda humanitária porque permite a entrada de um grande número de caminhões e comboios de ajuda humanitária. Mas devo acrescentar que o número ou a quantidade dessa ajuda permitida não chega nem perto do fluxo regular de ajuda humanitária e outros produtos para a faixa de Gaza. Não é nada suficiente. A faixa de Gaza abriga mais de 2.300.000 palestinos que foram privados de todos os tipos de itens necessários, desde combustível a água e, claro, eletricidade, equipamento e insumo hospitalar, bem como produtos alimentares. Por isso não é suficiente. No entanto, é melhor do que a situação durante o bloqueio.
a trégua proporcionou o alívio muito necessário. Os mais de 30 brasileiros moradores da faixa de Gaza e que estavam esperando a repatriação narraram pelas redes sociais a dificuldade de deixar a zona de guerra. Depois de muitas idas e vindas e dias de espera, o grupo conseguiu embarcar no Egito para o Brasil. Na chegada, foram recebidos pelo presidente Lula. Em entrevista à Jovem Pan, Shahed Al-Banna contou a rotina angustiante entre os bombardeios e ações por terra de Israel e o abandono por parte do Hamas, que até então era responsável pela administração do território. A gente ficava sem gás, então usávamos o fogo, acender fogo para cozinhar, né? Só que também quando escurece não pode mais fazer o fogo, porque de repente eles acham que a gente está aprontando um foguete, né? E ser atacado. Perdi 4 primos da parte da mãe e 3 primos da parte do pai e perdi também 4 amigas. A situação agora na faixa de Gaza está piorando, está muito pior que antes. A metade da cidade já está destruída, do centro indo para norte está destruído. As pessoas não conseguem mais entrar para o centro, não. Então vai ser mais complicado ainda. As cenas de destruição em Israel ainda são mais impactantes quando acompanhadas das informações de que bebês foram mutilados e gestantes esquartejadas. Famílias inteiras fuziladas por terroristas do Hamas, que não pouparam nem animais de estimação. Em Gaza, a maior cidade que abriga palestinos do outro lado do muro, ruínas. As imagens traduzem a impossibilidade de um processo de paz duradouro entre israelenses e palestinos neste momento. Isto sem falar no risco de ampliação da guerra, com a possibilidade do Irã e militantes libaneses entrarem no combate. O maior risco é um engajamento do Hezbollah, grupo político que mantém um braço armado e age na fronteira norte de Israel. Houve inclusive ações pontuais da organização libanesa contra os judeus, que foram rapidamente repelidas. Uma suposta aliança Hamas-Hezbollah mudaria radicalmente o cenário da guerra. Para evitar qualquer possibilidade de apoio maciço aos terroristas que dominaram a faixa de Gaza, os Estados Unidos enviaram 3 porta-aviões para o litoral de Israel. Frota que junta tem mais de 90 caças e 20 mil militares muito bem treinados. A Casa Branca espera que tamanho contingente desestimule qualquer engajamento entre aliados islâmicos. A posição de Washington na guerra vai muito além do empréstimo de navios e aviões de combate. Joe Biden fez uma inédita visita de um presidente americano a um país em guerra. Seu chanceler, Antony Blinken, viajou a Israel mais de uma vez. Mas aqui estamos falando de parceiros de longa data. Surpreendente foi a postura de Catar, Egito e Jordânia, 3 países árabes da região que já se envolveram em conflitos militares e diplomáticos com Israel ao longo de décadas e agora agem como parceiros. Embora seja praticamente impossível se esquecer do nível de violência empregado desde o ataque inicial no começo de outubro, a relação entre israelenses e palestinos passa por uma sensível dependência econômica há décadas. Esta guerra não será eterna, mas mesmo antes dela terminar, existe uma pergunta urgente. Como será o vínculo entre os 2 povos depois de um eventual acordo de paz? As hipóteses diferem conforme o lado consultado. O cientista político André Lagist, do Stand With Us, uma organização pró-Israel, aposta em um projeto de restauração das áreas palestinas destruídas com financiamento do Estado judaico. Mas caso exista uma derrota militar do Hamas, e isso é algo muito plausível, vai ter alguns cenários. Primeiro, uma ocupação total de Israel da faixa de Gaza, temporariamente, reconstrução, né? Israel ter que colocar dinheiro para reconstruir Gaza, assim como os Estados Unidos ajudou a Alemanha ou o Japão na reconstrução, um plano Marshall para Gaza, né? Vai ser urgente, importante, né? Para melhorar, para evitar qualquer tipo de entrada em crises humanitárias severas e
fazer com que as pessoas possam voltar a crescer. Isso é voltar para 93, antes de Oslo. Isso é ruim, né? Seria voltar para trás, né? Que é uma redundância, mas seria voltar 30 anos, 30 e poucos anos. Quando André Lagest menciona os acordos de Oslo e como seria ruim retroceder, segundo ele, aos avanços conquistados em 1993, a citação refere-se à época em que Israel concordou com a retirada de seus militares da faixa de Gaza e da Cisjordânia. E na mesma resolução, os palestinos reiteraram o direito de administrar os próprios territórios. Eu quis trazer o comandante Farinazzo mais uma vez aqui na retrospectiva para fazer um repasso dos capítulos importantes da guerra entre Israel e o Hamas. Comandante, queria falar de algo que chamou muito a atenção. A complexa rede de túneis que o Hamas construiu, quer dizer, os túneis já existiam em Gaza, o Hamas teoricamente amplifica essa ramificação no subsolo. Comandante, o que isso significa aqui no cenário de guerra e se existe algum outro palco de guerra dos conflitos contemporâneos em que soldados se depararam com esse tipo de cenário? Pois é, Favalli, esses túneis são uma das grandes inovações militares, né? Na verdade, estão repaginando uma técnica de guerra que vem desde a antiguidade. Na Idade Média se usava muito, se usou muito na Primeira Guerra Mundial, no Vietnã e no Afeganistão. Ninguém sabe a extensão desses túneis, né? Nem a sua arquitetura, se sabe apenas que eles são túneis de alvenaria. Há um profissionalismo na construção desses túneis, eles foram feitos por engenheiros, mas é um grande quebra-cabeça para Israel. Segundo autoridades das Nações Unidas, a situação na faixa de Gaza parece o inferno na terra. Forças israelenses intensificaram os ataques desde o fim da trégua com o Hamas e a guerra parece não ter data para terminar. O ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro tomou posse em 2023 no Palácio dos Bandeirantes e quebrou a hegemonia do PSDB em São Paulo. Tarcísio de Freitas buscou a moderação e superou as divergências políticas ao se aproximar do governo federal. A reportagem é de Beatriz Manfredini. Equilibrando pratos. Foi assim que um interlocutor do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, descreveu o primeiro ano do ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro à frente do Palácio dos Bandeirantes. Ele tentou buscar esse equilíbrio ao assumir um discurso moderado, mas terminou 2023 com rusgas com os bolsonaristas mais ferrenhos. O governador causou insatisfação dos aliados ao abrir espaço para encontros com o presidente Lula e com ministros, como o da Fazenda Fernando Haddad. As idas a Brasília para reuniões fechadas com ministros do Supremo Tribunal Federal também foram criticadas. Muitas, inclusive, nem eram divulgadas para evitar desgaste. Mas o ápice do problema se deu em julho, quando Tarcísio e Bolsonaro tiveram uma desavença sobre a aprovação ou não da reforma tributária. Tarcísio defendia o texto, mas não conseguiu convencer o padrinho político do mesmo. Em reunião do PL, partido de Bolsonaro, sobre o assunto, o governador paulista chegou a ser interrompido e vaiado por parlamentares. É que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. Os dois chegaram a aparar as arestas e voltaram a aparecer juntos em eventos e a estreitar os laços. Bolsonaro, inclusive, se hospedou pelo menos 5 vezes no Palácio dos Bandeirantes, residência oficial do governador, mas a relação não ficou 100%. Recentemente, em entrevista, o ex-presidente disse que Tarcísio dá suas escorregadas politicamente e que jamais faria certas coisas que ele faz. Para aliviar as críticas, Tarcísio de Freitas apoiou pautas caras ao bolsonarismo, como a anistia de multas pelo não uso de máscaras durante a pandemia. Quando o partido dele, o Republicanos, ameaçou entrar no governo Lula, Tarcísio subiu o tom, mas depois acabou desistindo de deixar a legenda.
Mesmo com as tentativas de acenos, a articulação com a base aliada não foi das mais fáceis. No primeiro ano de governo, muito conhecido como Lua de Mel, Tarcísio enfrentou dificuldades na Assembleia Legislativa do Estado. Deputados próximos criticaram o perfil técnico do governador e falaram em falta de traquejo político. E até mesmo um grupo de parlamentares aliados, todos do PL, criaram um bloco bolsonarista e independente de Tarcísio. Apesar das críticas, o governador de São Paulo conseguiu emplacar pouco mais de 10 projetos, como o reajuste salarial de policiais e do salário mínimo paulista e a entrada do estado no consórcio Sul-Sudeste. Ele também ficou conhecido pelos vetos. Até o fim de novembro, foram quase 100 vetos a projetos de deputados. Alguns polêmicos, como o que impediu a criação de uma campanha de vacinação contra o HPV e o que concedia transporte gratuito a pessoas com deficiência. O projeto mais caro ao governador, porém, a privatização da Sabesp, foi aprovado na casa após Tarcísio movimentar prefeitos, parlamentares e autoridades do setor em reuniões durante meses. Mesmo com a aprovação, que foi tumultuada, para o ano que vem, o chefe do Executivo paulista ainda tem desafios. Será preciso que a desestatização passe pelo crivo dos vereadores das câmaras das 375 cidades com as quais a Sabesp tem contrato. As privatizações, aliás, foram as protagonistas da gestão. Com a desestatização da Sabesp em primeiro plano, além de muitas outras, o governador tem planos de conceder à iniciativa privada linhas do metrô e da CPTM e à empresa metropolitana de águas e energia, por exemplo. Ele viu a primeira greve do metrô acontecer em março e se repetir junto com os trabalhadores da Sabesp e da CPTM em outubro e em novembro, com reivindicações contra as privatizações. O chefe do Executivo paulista, então, endureceu a fala, chamando a paralisação de política e ilegal e dizendo que o movimento não aceita o resultado das urnas. Uma greve ilegal, uma greve abusiva, uma greve claramente política, uma greve que tem por objetivo a defesa de um interesse muito corporativo. E aí, quem está entrando em greve está se esquecendo do mais importante, que é o cidadão. A educação também foi desafio para o governador. Primeiro secretário anunciado por Tarcísio, Renato Feder, que comanda a pasta, promoveu uma série de recuos, causando desgaste no governo. Ele decidiu, por exemplo, usar material 100% digital nas salas de aula e abandonar o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. As ações foram alvo de investigação, mas Feder se manteve no cargo, ao contrário do ex-secretário de Agricultura e Abastecimento, Antônio Junqueira, que pediu demissão após desgastes internos e foi substituído por Guilherme Piai. Além disso, São Paulo protagonizou 2 casos de violência em escolas. O primeiro, no mês de março, na Escola Estadual Tomásia Montoro, na zona oeste da capital paulista, quando uma professora foi morta e 4 pessoas ficaram feridas. Na época, o governador e o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciaram uma série de medidas para driblar o problema. Mas em outubro, a história se repetiu. Dessa vez na Escola Estadual Sapopemba, na zona leste da cidade, deixando uma estudante morta e 3 alunos feridos. Tarcísio admitiu que errou. A parceria com o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, inclusive, ficou mais intensa a partir do segundo semestre. Os dois tentaram tocar juntos outros temas importantes para a capital, como a Cracolândia, palco de muita polêmica em 2023. Enquanto os governantes tentaram encontrar uma solução para o problema, ruas conhecidas dos paulistanos, como a Santa Ifigênia, a Avenida Rio Branco e as proximidades da Estação da Luz, registraram muitas operações policiais, mortes, roubos, furtos, invasões de lojas, protestos e até um atropelamento em massa de 16 pessoas. Câmeras de monitoramento começaram a ser instaladas na região e uma proposta de isenção de IPTU para quem mora ou tem comércio por ali foi aprovada. Tarcísio chegou a cogitar forçar a mudança de endereço dos dependentes químicos, mas recuou.
Enquanto isso, Ricardo Nunes segue defendendo a internação compulsória dos usuários. A gente precisa começar a trabalhar e tratar mais sério essa questão de alguns deles com relação à questão da internação compulsória. Não dá mais para a gente ficar numa situação de achar que aquela situação é aceitável, que as pessoas estão ali acabando com as suas vidas. Tem pessoas que estão há mais de 10 anos na Cracolândia. O prefeito da capital paulista também proibiu a permanência de barracas nas ruas e disse que essa é uma medida humanitária que busca dignidade e garantiu que a gestão possui vagas para todos. Eles também estiveram juntos em reuniões com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e a Enel, depois que fortes chuvas atingiram São Paulo e derrubaram centenas de árvores, além de deixar gente sem luz por até 7 dias. A boa relação e a aproximação de Tarcísio de Freitas com Ricardo Nunes não aconteceu por acaso. A troca de afagos, que foi ampliada no fim do ano, tinha como plano de fundo outra grande discussão acontecendo na cidade. A pré-campanha eleitoral de 2024, que abriu logo no começo do segundo semestre a disputa pela prefeitura da capital. Nos bastidores, o apoio do governador ao atual prefeito, que vai tentar a reeleição pelo MDB, já é dado como certo. A proximidade de Tarcísio com Bolsonaro fez com que os três se encontrassem juntos algumas vezes. E Ricardo Nunes também esteve a sós com Bolsonaro em outras. O apoio do ex-presidente ao prefeito da capital em prol de uma aliança de direita, no entanto, sofreu alguns reveses e ainda não é certo. Figuras importantes ligadas a Bolsonaro começaram a criticar o prefeito. Eles reclamam de pautas pouco ideológicas e de que Nunes não abraça Bolsonaro o suficiente. Ricardo Nunes, no entanto, ainda espera a união. Rio 40 graus. Talvez a expressão deveria ser atualizada para Rio 50 graus, ou até mesmo 60 graus. O calor escaldante e a falta de planejamento marcaram o ano de 2023 no Brasil, em especial na Cidade Maravilhosa. Confira com o nosso repórter do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Em 2023 foi um ano quente, muito quente aqui no Rio de Janeiro, em todos os sentidos. Na política, na economia, na segurança, nas artes e, é claro, no clima. O verão não tinha nem chegado e os termômetros, em meio a uma onda de calor que atingiu o país, bateram mais de 40 graus. A sensação térmica na Rio 40 graus, como diz a música, chegou a quase 60. O calor escaldante e a falta de planejamento viraram, infelizmente, sinônimo de tragédia. Uma estudante universitária, de 23 anos de idade, Ana Benevides, passou mal no show da cantora Taylor Swift, no estádio do Engenhão, na zona norte da capital, e acabou morrendo. Teve paradas cardiorrespiratórias e hemorragia pulmonar. Um choque para todos. O show que ela faria no dia seguinte a essa tremenda tragédia foi adiado para 2 dias depois, no mesmo estádio, por decisão das autoridades. 2 investigações sobre a tragédia envolvendo a morte da estudante Ana Benevides estão em curso aqui na Polícia do Rio de Janeiro. Uma delas para investigar propriamente a morte da jovem de 23 anos de idade. Em paralelo, há uma outra apuração que está olhando para as responsabilidades eventuais da empresa organizadora do evento do show da cantora Taylor Swift. Após a tragédia com Ana Benevides, várias iniciativas para enfrentar o calor, que promete castigar a todos no próximo verão, foram anunciadas. Em discussão até a chamada Lei Ana Benevides, voltada para grandes eventos no país. A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou também o Plano Verão. Vai distribuir água, isotônicos, protetor solar para a população enfrentar as elevadas temperaturas. No campo da política, o Rio de Janeiro começou um aquecimento para as eleições municipais do ano que vem. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, vai tentar o 4º mandato. As pesquisas de opinião apontam que será uma eleição de todos contra ele. A oposição está se mexendo. E o campo da chamada direita cogitou vários nomes, como o do senador Flávio Bolsonaro, do general Braga Neto, até chegar naquela que parece ser a bola da vez, o deputado federal Alexandre Ramagem. A distribuidora de energia Light, que atende a capital e mais de 30 cidades, eletrificou de vez o Rio de Janeiro
nesse ano de 2023, ao pedir à Justiça recuperação judicial, em meio a negociações com o governo para antecipar a renovação de sua concessão. Os termômetros também quase que explodiram nos dias que antecederam a divulgação do novo plano de negócios da Petrobras. Cobranças e boatos da ala política do governo em torno das diretrizes do programa de investimentos de mais de 102 bilhões de dólares para os próximos 5 anos. Apesar da chuva de críticas, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, disse que jamais temeu pelo cargo ou pelo futuro. Em momento algum senti ameaçado, nem em momento. E eu acho que a gente tem que ter carapaça para estar aqui. A gente tem que enfrentar boato, maledicência, pensamento, até fogo amigo, a gente tem que enfrentar tudo. A gente está aqui para governar a Petrobras, indicado diretamente pelo presidente Lula. Mas foi na área da segurança, é claro, que mais uma vez a situação ficou escaldante por aqui. Jovens inocentes mortos, agentes de segurança feridos e assassinados, chacinas, casos intermináveis de feminicídio e ações ousadas de traficantes e milicianos. Em outubro, a zona oeste da capital parou em um dos atos mais assintosos da milícia de toda a história. 35 ônibus foram incendiados pelo maior grupo paramilitar após a morte de um importante miliciano. A resposta veio prontamente. Acordo do governo do estado com o governo federal para apoiar as forças de segurança fluminenses. Foram destacados agentes da Força Nacional, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Houve a criação de um grupo de inteligência financeira para estrangular o crime organizado e foi baixado um decreto dando poder de polícia às Forças Armadas. Que 2024 promete ser quente novamente, todo mundo já espera e aguarda com expectativa. Mas a esperança é que, pelo menos nos estádios e arenas esportivas, o clima seja mais ameno daqui para frente. Mais um ano chega ao fim e as autoridades brasileiras continuam discutindo o enfrentamento ao crime organizado e a redução dos indicadores da violência. A sensação de insegurança parece estar maior do que nunca nas grandes cidades do país. Acompanhe a reportagem de David de Tarso. Em meio à guerra entre as forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado, 2023 também foi marcado por confrontos intensos de narrativas sobre qual a melhor maneira de fazer com que os indicadores de violência no país fossem reduzidos. O ano começou com diversas restrições de armas para civis por meio de decreto assinado pelo presidente Lula. A promessa de campanha se concretizou como uma das primeiras mudanças significativas relacionadas à segurança pública nacional. Quantidade de armamento, validade de registro, transporte até os clubes de tiro, além de outras questões, foram alteradas pelo governo federal sob argumento de reduzir a violência no país. A gente não tem nenhuma informação de que essas armas que estão sendo vendidas são para pessoas decentes, honestas, sabe, que querem só se proteger. Porque a gente não sabe se é o crime organizado que está tendo acesso a ela. Mas apesar da promessa de mudanças e alguns direcionamentos, 2023 não deixou de ser violento e ter registros de mortes assustadoras em vários pontos do país. No Rio de Janeiro, a morte de 3 médicos na Barra da Tijuca, área nobre da cidade, chamou a atenção pelo predomínio de milícias e avanço do crime organizado na capital carioca. Em meio a tudo isso, em vez de união, principalmente para fazer com que as fronteiras sejam mais vigiadas, fazendo com que drogas e armas nem cheguem em mãos erradas, houve divisão de ideias, gerando crises institucionais. Em meio a desencontros das principais lideranças da segurança pública no país, neste novo governo, problemas antigos. Feminicídios e estupros voltaram a subir ao longo de 2023. O ano também entrou para a história por crimes de menor potencial ofensivo sendo praticados sem nenhum tipo de pudor. O objeto que até serve para chamar a polícia para comunicar algum crime virou o principal foco dos bandidos para a prática de furtos. Gangues de bicicletas ou até mesmo correndo a pé
aceleraram um ritmo de medo por ter o celular levado. Arrastões foram vistos em estados, principalmente da região sudeste. Neste ano, em São Paulo, discussões no âmbito municipal, estadual e até federal foram feitas para tentar criar estratégias contra a Cracolândia. Mas 2024 vai chegar com uma situação que se arrasta há décadas sem solução alguma. A repressão do tráfico de drogas gera custos bilionários aos cofres públicos, cerca de 50 bilhões por ano, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Além dos gastos, tem a perda do que é mais valioso para qualquer ser humano, a vida. Nos enfrentamentos ao tráfico de drogas, a letalidade sempre está presente. Durante a Operação Escudo, realizada no litoral sul de São Paulo, a resposta da polícia aos ataques sofridos resultou em 17 mortes, contando com a do soldado da rota Patrick Reis, assassinado quando fazia patrulhamento em Guarujá. Essa foi a operação mais letal no estado desde a onda de ataques do crime organizado contra as forças de segurança ocorrida em 2006. Pedidos e ordens judiciais determinaram o monitoramento das ações por câmeras corporais nos militares que participavam do enfrentamento. Um policial levou um tiro no rosto durante uma abordagem. E para agir dentro da legitimidade, as forças de segurança acabam demonstrando fragilidade em momentos que a polícia tem que manter o controle da situação. Tudo porque, onde há descontrole, existe violência. E para olhar para o futuro, é necessário usar a experiência do passado. Em 2022, 6 estados do Nordeste e 6 do Norte figuraram entre os 12 mais violentos do Brasil, de acordo com informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Na Bahia, um dos estados com maior crise de violência, operações foram realizadas. Policiais militares, civis e federais, integrantes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, participaram das ações. Num único mês, mais de 60 pessoas morreram no estado. Entre as vítimas, esteve o agente federal Lucas Cabiré, de 42 anos. Os ataques nas escolas também tiveram registro recorde no Brasil em 2023 e revelaram a questão sobre a maneira que esses locais precisam ser preservados. São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Amazonas, Ceará e Santa Catarina foram os estados com registros de violência no ambiente escolar. O ano termina com diversas questões que precisam de solução para que 2024 seja com redução do crime organizado, leis que restringem a ação policial, sensação de impunidade e corrupção das instituições e regras brandas para combater a criminalidade. Os ataques do dia 8 de janeiro provocaram uma grande mobilização do Poder Judiciário ao longo de 2023. No STF, o ano foi marcado pelas substituições de 2 ministros. Da capital federal, repórter Yasmin Costa. Invasão criminosa. Descriminalização do porte de drogas. Machista. Fake news. Marco temporal. CPMI do 8 de janeiro. Essas são as causas da humanidade. O ano judiciário começou antes mesmo da abertura oficial dos trabalhos. O 8 de janeiro mobilizou os ministros do Supremo Tribunal Federal que reagiram contra a destruição. Na sessão solene de abertura do ano judiciário de 2023, o discurso da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, foi duro. Neste mesmo plenário, totalmente reconstituído, após a invasão criminosa do dia 8 de janeiro último por uma turba insana, movida pelo ódio e pela irracionalidade, reafirmo minha profissão de fé como juíza e a ela acresço, em reforço, o que erigi como norte da atual administração desta casa. O Supremo seguiu o calendário. A primeira grande mudança do ano foi a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Depois de 17 anos no STF, o magistrado antecipou em um mês a saída do tribunal, alegando motivos pessoais. Eu penso que o meu sucessor deverá ser fiel à Constituição,
fidelíssimo à Constituição, aos direitos e garantias fundamentais nas suas várias gerações, mas precisa ser, antes de mais nada, corajoso, enfrentar as enormes pressões que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que enfrentar no seu cotidiano. A pauta sobre redes sociais também foi protagonista de decisões da Corte Suprema. O projeto de lei das fake news em tramitação no Congresso Nacional ganhou o apoio dos ministros. Alexandre de Moraes determinou a retirada de anúncios contra o projeto e obrigou o Telegram a indicar um representante legal no Brasil. Moraes também atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e instaurou um inquérito para apurar a atuação de diretores do Google e do Telegram no Brasil em suposta campanha contra o PL das fake news. Em outra frente, as redes sociais foram as armas usadas pela categoria dos enfermeiros, que se mobilizaram em torno do piso salarial. Depois de muitas idas e vindas, o ministro Luiz Roberto Barroso restabeleceu o piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. A lei estava suspensa por decisão do plenário do STF, sob o argumento de ausência de indicação da fonte de custeio. O Congresso precisou editar uma PEC e, na sequência, uma lei para abrir o crédito especial para pagar o piso. Em julho, como acontece todos os anos, o Judiciário entrou em recesso. Nesse período, o STF reorganizou as cadeiras. Um novo ministro estava chegando. O primeiro indicado de Lula no novo mandato como presidente tomou posse nos primeiros dias do segundo semestre. 3 de agosto. Cristiano Zanin toma posse como ministro do STF e restabelece a composição completa da corte. O ex-advogado do presidente da República ocupa a vaga deixada por Ricardo Lewandowski. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. A primeira atuação de Zanin foi no julgamento sobre a tese da legítima defesa da honra. Por unanimidade, o STF declarou inconstitucional o uso da tese em crimes de feminicídio ou de agressão contra a mulher. A ministra Carmen Lúcia defendeu que a invalidação da tese é uma forma de reafirmar a importância da dignidade da pessoa humana. De uma sociedade que ainda hoje é machista, sexista, misógina e mata mulheres apenas porque elas querem ser o que elas são, mulheres, donas de sua vida. Como o homem, desde 1605, por lei, era dono da vida e do corpo e da vida da mulher, esta tese prevalece ainda hoje, portanto, em boa hora, estamos retirando do cenário jurídico a possibilidade de se ter como aceita. 2023 também foi o ano que os ministros da Corte Suprema voltaram a analisar temas de grande repercussão. A descriminalização do porte de drogas voltou ao debate, mas um pedido de vista do ministro André Mendonça suspendeu o julgamento. Antes do julgamento ser paralisado, 5 ministros votaram pela descriminalização. O relator do recurso, o ministro Gilmar Mendes, reajustou o voto que inicialmente era pela descriminalização de todas as drogas. Gilmar incorporou os parâmetros sugeridos por Alexandre de Moraes, no sentido de presumir como usuárias as pessoas flagradas com 25 ou no máximo 60 gramas de maconha. Ao tratar da tese do marco temporal, o STF tensionou ainda mais a relação com o Congresso Nacional. O assunto entrou na pauta de julgamento na mesma semana que o Legislativo analisava a lei sobre o tema. No plenário da Corte, o debate foi acompanhado por representantes dos povos indígenas e, com o voto do ministro Luiz Fux, formou-se maioria contra a tese do marco temporal. E os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Em setembro, a Corte começou a julgar as primeiras ações penais sobre o 8 de janeiro.
O Supremo Tribunal Federal recebeu 1.345 denúncias da Procuradoria-Geral da República e, inicialmente, a ideia dos ministros era analisar todas essas ações penais em plenário físico. Mas logo nas primeiras sessões, eles decidiram mudar a estratégia e levaram os julgamentos para a análise do plenário virtual. Paralelo aos julgamentos do STF, o Congresso trabalhou na CPMI do 8 de janeiro, que inclusive recebeu decisões do Supremo. A Corte garantiu o direito ao silêncio de testemunhas, suspendeu a quebra de sigilo determinada pela comissão, autorizou o Ministério da Justiça a compartilhar com a CPMI as imagens da sede do órgão e, ao final dos trabalhos da comissão parlamentar, o ministro Alexandre de Moraes incorporou o relatório final do colegiado aos inquéritos das fake news e das milícias digitais que tramitam no STF. Em setembro, a Corte começou um novo processo de mudança. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, prestes a completar 75 anos, idade para aposentadoria compulsória, participa dos últimos julgamentos. Como relatora de uma ação antiga no STF, ela decide antecipar o voto. Rosa Weber apresenta um posicionamento favorável à descriminalização do aborto nas primeiras 12 semanas de gestação. O julgamento foi suspenso por um pedido de destaque apresentado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Com isso, o julgamento será retomado em plenário presencial, mas a data ainda não foi definida. Começa uma nova gestão no STF. O ministro Luiz Roberto Barroso toma posse como novo presidente da Corte e, no primeiro discurso, deixa claro que vai pautar a administração na defesa dos direitos fundamentais. Há quem pense que a defesa dos direitos humanos, da igualdade da mulher, da proteção ambiental, das ações afirmativas, do respeito à comunidade gay, da inclusão das pessoas com deficiência, da preservação das comunidades indígenas. Há quem ache que todas essas causas são causas progressistas. Não são. Essas são as causas da humanidade, da dignidade humana. Com Barroso na presidência, a escalada de tensão entre o Supremo e o Congresso ganha uma nova peça. O Senado Federal aprova a PEC, que visa limitar as decisões individuais dos ministros da Corte. Barroso reage. Tribunais independentes e que atuam com coragem moral não disputam torneios de simpatia. Em novembro, o STF fixou critérios para responsabilizar empresas jornalísticas por divulgação de acusações falsas. Segundo a decisão, essas empresas têm o dever de verificar a veracidade dos fatos alegados e de esclarecer ao público que as acusações são sabidamente falsas. O Supremo Tribunal Federal encerra 2023 com a representatividade feminina ainda menor do que começou o ano. 10 ministros homens e somente uma mulher analisa os casos que chegam à principal corte do país. Do Judiciário para o Legislativo, a configuração do Senado sofreu interferências em razão da escolha do ministério do presidente Lula. O parlamento também passou o ano discutindo as consequências dos ataques de janeiro. Repórter André Anelli. 2023. O início do ano no Senado se confundiu com a posse do governo Lula. Dos 37 ministros nomeados, 7 haviam sido eleitos senadores ou já estavam em exercício. Alexandre Silveira, Carlos Fávaro e Simone Tebet já exerciam os cargos. Já os eleitos, que também viraram ministros, foram Camilo Santana, Flávio Dino, Renan Filho e Wellington Dias. No mês de fevereiro, com o Senado ainda em restauração dos ataques, foi realizada a cerimônia de posse dos 27 eleitos. A leitura do juramento foi feita pelo senador Otto Alencar. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu, sustentar a União,
a integridade e a independência do Brasil. E no mesmo dia, Rodrigo Pacheco foi reeleito presidente do Senado com 49 votos. Ainda em fevereiro, polêmica. O senador Marcos Duval disse que em uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o deputado federal Daniel Silveira, recebeu a proposta de gravar uma conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No plenário, foi aprovada a comissão de acompanhamento da situação dos povos Yanomami e dos garimpeiros em Roraima. Março chegou, marcando a reabertura do Senado para visitação pública após os atos de 8 de janeiro. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o Senado aprovou diversas pautas de interesse do público feminino, como o funcionamento ininterrupto de delegacias de atendimento à mulher e patrulhas Maria da Penha de prevenção à violência doméstica. No dia 22, a Polícia Federal desmontou um plano de ataque que tinha como alvo principal o senador Sérgio Moro. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, reagiu. Este acontecimento que tem Vossa Excelência como alvo e como personagem é um acontecimento que extrapola os limites da sua esfera pessoal, da sua família. É um atentado à instituição Senado Federal. E o mês de março chegou ao fim com a equipe econômica apresentando ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o novo arcabouço fiscal para controle das contas públicas em substituição ao teto de gasto. O destaque de abril foi a ida do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a uma sessão temática no plenário que discutiu as taxas de juros, na ocasião, em 13,75% ao ano. A presente sessão especial foi convocada em atendimento... O mês de maio começou no Senado com uma sessão especial em comemoração aos 200 anos da primeira Assembleia Constituinte no Brasil. Na ocasião, o ministro do STF, Gilmar Mendes, enalteceu a função de legislar do parlamento. Como se sabe, o constitucionalismo mundial resolveu esse impasse evolutivo, conferindo centralidade aos direitos fundamentais, o que implicou na ampliação do campo de eficácia de tais normas, a ponto de imputar ao legislador o dever de comatar omissões inconstitucionais. Logo no primeiro dia de junho, movimentação intensa no Senado. Foi aprovada a medida provisória de reestruturação dos ministérios. Na mesma sessão, foi aprovada a recriação do Programa Social Bolsa Família. Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam prejudicadas as medidas provisórias e demais emendas apresentadas. A matéria vai à sanção. E a Casa aprovou ainda o projeto de lei que torna obrigatória a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres. Aprovado o projeto com as emendas números 15 a 18 de redação. No dia 21 de junho, após 8 horas de sabatina, Cristiano Zanin foi aprovado na CCJ por 21 votos a 5 contrários. No mesmo dia, horas antes, na Comissão de Assuntos Econômicos, foi aprovado o arcabouço fiscal. Julho começou com a aprovação da PEC dos lotéricos, que prorroga o contrato dos agentes lotéricos com a Caixa Econômica Federal. Alimentam a esperança dos brasileiros, com a possibilidade de se tornarem milionários a partir de suas apostas. O plenário da Casa aprovou o projeto que altera o Estatuto do Desarmamento. Setembro começou com o Congresso recebendo do governo o projeto de lei orçamentária anual, prevendo o salário mínimo de R$ 1.421 em 2024 e déficit zero nas contas públicas. No dia 27 de novembro, o presidente Lula enviou ao Senado a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Na mesma oportunidade, Lula indicou o subprocurador-geral eleitoral Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República, ocupada interinamente por Eliseta Ramos. No dia 29 de novembro, os senadores aprovaram um projeto que muda a forma de tributação do imposto de renda sobre fundos de investimentos exclusivos de alta renda e sobre renda obtida no exterior por meio de offshores. Com as novas regras, a expectativa do governo é aumentar a arrecadação com tributos em cerca de 13 bilhões de reais em 2024. Uma Câmara dos Deputados empoderada e conservadora. O ano também teve jogo de forças entre Legislativo e Executivo. A posse do novo parlamento se deu em fevereiro. Debates, atritos e polêmicas não faltaram.
Confira com Bruno Pinheiro. A primeira agenda da Câmara dos Deputados em 2023 foi a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ao ódio responderemos com amor, à mentira com a verdade, ao terror e à violência responderemos com as leis e suas mais duras consequências. Mais de 2.600 pessoas participaram da posse dos 513 deputados. O deputado Arthur Lira foi reconduzido para o posto de presidente da Câmara dos Deputados por mais 2 anos. Alvo de críticas do agora presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Lira passou a ser o maior articulador e mediador de pautas importantes para o governo federal. Há um sentimento amplo na casa de que essa é uma reforma que falta, não é? A reforma tributária ela vai destravar esse ambiente caro dos negócios no Brasil. O governo está no início de mandato, está querendo, o seu ministro da Economia está querendo. Nós temos algumas PECs prontas, temos outras em andamento. Nós vamos revisitar esse tema, discutindo bastante. O presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou a abertura de comissões parlamentares de inquérito na Casa. A CPI para investigar as Americanas, a CPI para investigar a manipulação de resultados de partidas de futebol e a CPI para investigar o Movimento Sem Terra. Após 120 dias de investigações, as 3 CPIs da Câmara dos Deputados encerraram sem resultados concretos. Na Comissão de Segurança Pública, o 8 de janeiro seguiu vivo ao longo do ano. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, general Marcos Antônio Amara dos Santos, negou suposta conivência de seu antecessor, general Gonçalves Dias, com os atos de 8 de janeiro. Na pauta econômica, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que remete ao Conselho Monetário Nacional a fixação de limites para os juros do cartão de crédito e cria o Desenrola de refinanciamento de dívidas de pessoas, alvo dos governistas no Congresso. Dias depois, a Comissão de Finanças e Tributação na Câmara recebeu em audiência pública o presidente do Banco Central. Na reunião com os deputados, Roberto Campos Neto falou sobre juros, autonomia do Banco Central. E eu estou aqui tentando fazer um trabalho pelo país junto com o Banco Central. Eu sou um voto de 9 da diretoria. Eu sou uma pessoa que veio porque eu acredito nesse projeto da autonomia, porque acredito num Brasil melhor, porque acredito que a gente tem que sair dessa briga da polarização e falar do que realmente importa para as pessoas, que é como é que nós vamos crescer e gerar emprego. No Congresso, a discussão sobre um novo sistema tributário se arrasta há quase 30 anos. E o objetivo da medida é simplificar a cobrança de impostos no país. A proposta de emenda à Constituição da reforma tributária foi aprovada pelos deputados em 2 turnos durante uma madrugada de sexta-feira, em votação histórica após um esforço conjunto na Câmara, principalmente do presidente da Casa. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Senado que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia até 31 de dezembro de 2027. A Câmara dos Deputados também discutiu e aprovou o projeto de lei que estabelece a tributação de investimentos de pessoas físicas no exterior e a antecipação de imposto em fundos fechados no Brasil. A proposta também foi aprovada no Senado. Com a chegada do recesso parlamentar, o Congresso começou a discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Na primeira semana de dezembro, o relator, deputado Danilo Forte, apresentou o seu relatório e apontou obrigatoriedade de empenho das emendas parlamentares impositivas no primeiro semestre do ano que vem,
Hoje, as emendas individuais e da bancada estadual são de execução obrigatória, mas o governo é quem decide quando isso será feito. O plenário da Câmara também conseguiu avançar em uma importante causa. Por 286 votos contra 121, a proposta que torna feriado nacional o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data será chamada Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Atualmente, o dia 20 de novembro já é considerado feriado em 6 estados e cerca de 1.200 cidades. O ano econômico no Brasil foi marcado pelo debate sobre os juros, a inflação, o crescimento e os rumos das contas públicas. O país deu um importante avanço com a aprovação da reforma tributária, mas nem todos os setores aplaudiram. Confira com Marcelo Matos. O ano econômico do governo Lula começou antes da posse. Logo após a eleição, a equipe de transição petista discutiu com o Congresso a elevação dos gastos públicos federais de 2023. A justificativa do presidente eleito era poder manter o Bolsa Família em R$ 600, o adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos e relançar a farmácia popular, o Minha Casa Minha Vida e o reajuste do salário mínimo acima da inflação. A PEC da gastança, como ficou conhecida, passou pela Câmara e Senado, abrindo um espaço fiscal de R$ 168 bilhões no orçamento, abaixo dos R$ 200 bilhões pretendidos pelo PT e com validade apenas para 2023 e não 2 anos. O desejo inicial da nova equipe econômica comandada por Fernando Haddad. A discussão da proposta de emenda constitucional também iniciou a aproximação política com o Congresso, que operou com base sólida para Jair Bolsonaro. E naturalmente abriu a disputa também dos partidos por ministérios, cargos em escalões do governo e estatais, numa divisão dos aliados de primeira hora, desde a campanha eleitoral de Lula, e os futuros convertidos à base governista do PT, na lógica de Brasília, onde há governo, há adesão natural dos partidos, independentemente da ideologia, o que menos importa na política. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, não escondia o otimismo na formação da base do governo, agora com Costa Filho e também André Fufuca. Esses 2 parlamentares que representam 2 bancadas importantes do Congresso Nacional, mas mais do que elas, podem atrair outros parlamentares. Numa manobra em paralelo à PEC, o PT assegurou no texto algo que defendeu ostensivamente antes de voltar ao poder: acabar com o teto de gastos instituído no governo do presidente Michel Temer. E aí o Brasil não parou de ouvir a expressão arcabouço fiscal, o novo regime do país. Finalmente vazou, né? O arcabouço, e agora podemos conversar mais tranquilamente sobre isso. Ao perder a eleição para o governo do estado de São Paulo, naturalmente Fernando Haddad iria para Brasília integrar o ministério do governo Lula. E ele lutou justamente pela pasta da Fazenda. Houve a princípio até um questionamento em relação ao seu nome por parte do mercado financeiro, mas a conduta de Haddad após o arcabouço fiscal e também pelo déficit zero prometido, essa conduta foi valorizada pelo mercado. O mercado financeiro acabou aceitando o novo marco fiscal na base de que poderia ser pior. Essa PEC, ela merece uma nota 7,5 com louvor. As regras mantêm as despesas abaixo das receitas a cada ano, com a promessa da sustentabilidade da dívida pública. A cada ano haverá limites na despesa primária, limites que ajustados pelo IPCA, a inflação oficial do país, o índice de preços ao consumidor amplo e também por um percentual
de quanto cresceu a receita primária descontada a inflação. A conta é muito mais confusa e praticamente impossível para o entendimento do brasileiro, mas o governo se livra de uma marra fiscal. Após uma campanha política de grandes promessas à população, e logo surge o inimigo número 1 da economia, o presidente do Banco Central, Campos Neto. Lula e sua equipe não poupam críticas ao indicado por Jair Bolsonaro. O cidadão do Banco Central precisa saber que ele é presidente do Banco Central do Brasil e não do Banco Central de um país, sabe, que não seja o Brasil. O cabo de guerra entre PT, governo e o Banco Central se estendeu durante praticamente todo o ano de 2023, muitas vezes sem filtros. A inflação em 12 meses está menos que 5%, por que a taxa de juros tem que estar nesse nível? Qual é a explicação? Agora você tem um cidadão que me parece que não entende absolutamente nada de país, não entende nada de povo, não tem sentimento com o sofrimento do povo, sabe? E mantém uma taxa de juros para atender os interesses de quem? A quem que esse cidadão está servindo nesse momento? A agenda econômica caminhava para a tão prometida reforma tributária, mais de 40 anos. Já que não vivemos na Escandinávia, a simplificação de tributos é fundamental para o crescimento da economia nacional. Palavras do vice-presidente Geraldo Alckmin. Infelizmente, nós temos uma carga tributária elevadíssima para o nível de desenvolvimento do Brasil. Se nós fôssemos a Escandinávia, não teria nenhum problema. O tema dominou as discussões desde o início do ano, gerou grandes polêmicas, descontentamento de diversos setores da economia, disputa entre as esferas de governo, municípios, estados e a União, jogo no empurra, populismo. Em meio ao caos e às emendas, o texto foi aprovado na Câmara. Articulações e malabarismos são necessários para conter a sangria dos cofres públicos. Com a corda no pescoço, diante da insatisfação do mercado e de olho no equilíbrio fiscal, a equipe econômica se esforçava para alcançar o prometido déficit zero em 2024. Mas no meio do caminho tinha o presidente da República. Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição, sabe, quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento de obras. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? 0,25%, o que é? Nada. Após Lula, o ministro Fernando Haddad não escondeu sua insatisfação e sobrou para a imprensa. Querida, você faz o teu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal. Querido, isso, o que eu levei ao presidente foram os cenários possíveis. Querido, o meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Ok. O mercado financeiro também nunca acreditou em déficit zero, mas o esforço de Haddad era reconhecido e retorna o estigma do governo mais preocupado com gastos e nunca em reduzir despesas. Algo que volta a ser claro, também calcado no pensamento político, o populismo explícito das promessas de atender às demandas para se perpetuar no poder, a eterna briga política. Para turbinar as pautas arrecadatórias do governo e arrebantar os parlamentares, digamos, indecisos, o governo abre o cofre e libera o outrora condenado orçamento secreto. Tudo em nome da aprovação da reforma tributária, cujo texto, desde o início, desagradou dezenas de setores da economia, além de governadores fora do eixo norte-nordeste. A urgência da reforma era indiscutível dentro do manicômio tributário brasileiro, mas a população agora se pergunta se haverá de fato neutralidade, ou seja, não haverá aumento da carga tributária, porque as cidades não vão perder, os estados também e a União não.
Teremos um dos IVAs mais altos do mundo, se não o maior. E quem é que pode pagar toda essa conta? Será que ela vai ser endereçada mais uma vez para a população brasileira? Uma transição de anos vai indicar se isso vai ocorrer ou não. Tarcísio de Freitas reclama do pacto federativo proposto. Segundo o governador, o estado de São Paulo vai perder dezenas de bilhões de reais com a aprovação da reforma tributária. E quando você aprova o período de transição de receita de 50 anos, onde você tem a principal prótese para você definir a participação no bolo tributário de cada ente é a fotografia de 24 a 28, é lógico que isso vai ter uma influência. E se você não melhorar a sua participação percentual, e vamos lá, 19 estados já fizeram, o Espírito Santo aprovou agora, os estados todos estão querendo fazer isso, melhora a participação percentual. Se a gente não faz nada, a perda financeira em 50 anos é muito importante. Então a gente vai topar deixar dezenas de bilhões na mesa, essa que não tem que fazer. Para não perder a credibilidade no déficit zero, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discute com o Congresso medidas que possam alavancar recursos, como a MP das subvenções, que mira incentivos fiscais dos estados às empresas para investimentos, mas que brechas jurídicas reduzem o pagamento de impostos, algo como 35 bilhões de reais somente em 2014. O apoio do agronegócio ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 deixou marcas na relação com Lula em 2023. A nomeação do senador Carlos Fávaro para o Ministério da Agricultura ajudou a quebrar o gelo, mas as rusgas marcaram a relação do setor. Em dezembro, na última reunião do Copom, diante de cobranças pelas realizações prometidas para 2023, Campos Neto volta ao radar do presidente Lula, que quer culpá-lo novamente pelo resultado econômico muito aquém das promessas de campanha de 2022. Novamente, a taxa Selic é responsável por tudo. As exceções inseridas na reforma tributária devem implicar numa alíquota padrão de 27,5% ao futuro IVA do Brasil, o maior do mundo. Há uma preocupação do Senado Federal de se ter uma limitação de crescimento da alíquota. Se a alíquota será 27, 28, 27,5, 26, isso é uma definição que será feita na sequência através dos desdobramentos próprios das leis complementares que a emenda constitucional exige. Sem as mudanças promovidas pela Câmara e Senado, o índice estimado dos futuros impostos sobre o valor agregado federal, estadual e municipal, esse índice seria de 21,7%. A análise da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, em conjunto com a LCA Consultores. O economista-chefe da Rio Asset, Gabriel Leal de Barros, avalia o impacto previsto da reforma tributária. O nosso sistema tributário é talvez o pior do mundo. Por conta disso que, como você está partindo, nosso ponto de partida é muito ruim. Então, quando seu ponto de partida é muito ruim, qualquer incremento na margem acaba te entregando um ganho positivo. E esse é o caso da reforma que está sendo aprovada. Ela está longe de ser aquele modelo ideal do que a gente precisaria como país, mas é menos pior do que o que a gente tem hoje. A reforma tributária irá suprimir 5 impostos sobre consumo: PIS/COFINS, IPI, ICMS e ISS. A carga será substituída pelo IBS nos estados e municípios e a CBS e também o Imposto Seletivo da União. A promessa passa pela neutralidade tributária, ou seja, não gerar aumento de impostos. Mas Gabriel Leal de Barros, ex-diretor da instituição financeira independente, ressalta que o brasileiro pode preparar seu bolso, sem corte de despesas do governo, exceções, e de que as prefeituras, estados e muito menos a União vão perder a arrecadação com o texto. Na sequência deve vir a reforma sobre a renda, que também deve entregar um aumento de carga tributária. Então, assim, a gente vai pagar imposto ou diretamente como contribuinte, ou como consumidor. A CNI considera que a reforma eliminará distorções, simplifica, acaba com a cumulatividade, promove a restituição de créditos tributários
desonera as exportações e os investimentos, com reflexo na competitividade das empresas. O IVA de 21,7%, defendido pela CNI, sem as exceções, contemplaria o Simples Nacional, o regime específico do setor financeiro e o tratamento tributário dado às compras públicas, além do imposto seletivo, que incidirá sobre cigarros, bebidas alcoólicas e atividades extrativas. Com a guerra no Oriente Médio, o conflito na Ucrânia pode ter ficado em segundo plano, mas a violência continua. Em 2023, o mundo questionou o papel e o peso do Conselho de Segurança da ONU em meio a discussões fundamentais. Todos os detalhes com o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani. 2023 ficará marcado como o ano do início e da continuação de conflitos globais entre países vizinhos e o aumento da animosidade entre organizações militares com visões distintas de mundo. Iniciada em 24 de fevereiro de 2022, a guerra da Ucrânia perdeu pouco a pouco espaço no noticiário internacional. Apesar disso, o conflito, que em breve completará 2 anos, está longe de acabar, e todas as esperanças do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estão centradas na reeleição de seu principal aliado, Joe Biden, em novembro de 2024. O primeiro inverno da guerra da Ucrânia foi um dos mais duros vividos pela população local desde o final da Segunda Guerra Mundial. Bombardeios constantes contra estruturas civis e a destruição de múltiplas redes de geração e distribuição de energia elétrica por todo o país promoveram noites congelantes por todo o território. Recorrendo a lenha e a botijões de gás individuais para cozinhar e se aquecer, muitas famílias passaram os meses de janeiro e fevereiro na esperança de que a primavera chegasse mais cedo. No campo de batalha, desde outubro de 2022, a cidade de Bakhmut, na região de Donetsk, foi o palco de uma das mais longas e sangrentas batalhas da guerra até agora. Com uma população de pouco mais de 70 mil habitantes antes da guerra e pouca importância econômica, Bakhmut se tornou uma das principais localidades do ponto de vista estratégico militar, tanto para os russos quanto para ucranianos. Do lado russo, a conquista de Bakhmut representava controle sobre um importante ponto de acesso às cidades mais populosas e economicamente mais relevantes, como Kramatorsk e de Sloviansk, podendo garantir futuramente o domínio completo sobre o chamado Oblast de Donetsk. Para os ucranianos, manter Bakhmut sob o controle de Kiev significaria mais um bastião de resistência frente à invasão, dando possibilidade de reconquista de outros territórios que foram anexados desde o início do conflito. Durante essa longa batalha, o governo de Moscou optou não só pela utilização de seus próprios soldados, mas principalmente pela transferência de responsabilidade de todas as questões operacionais ao grupo mercenário Wagner, liderado pelo russo Yevgeny Prigozhin. Composto por cerca de 50 mil homens de diversas origens e conhecidos mundialmente por táticas de guerra brutais, o grupo Wagner se tornou um dos principais representantes dos anseios militares russos mundo afora durante a última década. Com participações de destaque na Guerra Civil da Síria e em outros conflitos regionais em países africanos como o Mali e a República Centro-Africana, os mercenários se transformaram em um dos principais soldados de Putin também na Ucrânia.
Após 6 meses, 3 semanas e 5 dias de intensos combates e dezenas de milhares de mortos, segundo fontes russas e ocidentais, a cidade de Bakhmut caiu sob o controle russo e deu fortes indícios que uma contraofensiva ucraniana, com ganhos expressivos, seria extremamente desafiadora. Apesar do controle de Bakhmut seguir nas mãos dos russos, os entornos da cidade ainda são palco de hostilidades. No ponto de vista da ajuda militar, a OTAN se consolidou em 2023 como a principal fonte de recursos financeiros e bélicos para o exército de Kiev. O envio de modernos sistemas de defesa antiaérea como o americano Patriot e os eficientes tanques alemães Leopard 2 A6 são apenas alguns exemplos do incremento significativo que os ucranianos tiveram em seu arsenal no último ano. Para a maior aliança militar do mundo, o ano também marcou a entrada do 31º país ao grupo, a Finlândia. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o país nórdico optou por uma política externa baseada na neutralidade, dialogando com ocidentais e membros do Pacto de Varsóvia em troca de sua soberania. Com a invasão da Ucrânia em 2022, a vontade de rever essa política histórica foi crescendo entre os finlandeses, o que culminou com a aprovação da entrada na OTAN em abril de 2023 pelos países membros, ampliando a fronteira da Aliança Ocidental com a Rússia para mais 1.300 quilômetros. O resultado frustrou os planos de Putin de impedir um aumento da organização militar, algo que pode, em 2024, agravar ainda mais os objetivos do Kremlin, já que a Suécia continua as negociações com a Turquia e a Hungria para também conseguir a aprovação. Dentro da Rússia, o ano ficou marcado por vários ataques com drones em cidades fronteiriças, principalmente na região de Belgorod, além de ataques pontuais na capital Moscou, onde, em maio, um suposto drone ucraniano atingiu o Kremlin. Os ataques fecharam o espaço aéreo de algumas cidades da Rússia em múltiplas ocasiões, afetando também o tráfego aéreo dos 3 aeroportos da capital. Apesar dos distúrbios e estado crescente de alerta em muitas localidades, nenhuma vítima fatal foi relatada pelas autoridades russas. Internamente, o presidente Putin enfrentou o maior desafio à sua liderança e autoridade desde 1999, quando mercenários do grupo Wagner, incitados pelo líder Yevgeny Prigozhin, partiram da Ucrânia com tanques e detiveram controle de Rostov e outras cidades menores em uma marcha em direção a Moscou. Naquele sábado, 23 de junho, a tensão era crescente na capital, com a possibilidade de confronto armado entre os mercenários rebeldes e o exército russo fiel ao presidente Putin. Com o intermédio do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, em um acordo com poucos detalhes divulgados à imprensa, Prigozhin e sua rebelião desistiram de tomar a capital. Apesar de não ter sido bem sucedida, a rebelião colocou o aparato do governo russo em uma situação de grande incerteza e mostrou que o poder de Putin talvez não seja absoluto. Já Yevgeny Prigozhin, que teve o paradeiro desconhecido por 2 meses, morreu em um acidente aéreo em um pequeno avião durante uma viagem entre Moscou e São Petersburgo. Outras lideranças do grupo Wagner também foram dadas como mortas. O acidente segue sob investigação da Agência de Aviação Civil russa, apesar de muitas suspeitas terem sido levantadas por países ocidentais. Originalmente agendada para a primavera nos meses de maio e junho, a contraofensiva ucraniana foi adiada para o início do verão europeu em julho. Após acumular muitos armamentos com alta tecnologia enviados pela OTAN, o presidente Volodymyr Zelensky estava confiante que seu exército poderia superar as linhas de defesa russas e reconquistar porções importantes ocupadas de seu território.
Nos Estados Unidos, os pacotes bilionários de ajuda a Kiev tiveram muita dificuldade para aprovação no Congresso, com expectativa de um cenário ainda mais desafiador em 2024, onde o mais provável candidato republicano, o ex-presidente Donald Trump, seria favorável a negociar com Putin em detrimento do apoio militar e financeiro irrestritos a Zelensky. Com um novo inverno na Europa e um horizonte pouco promissor no apoio necessário para se vencer a guerra, os ucranianos apelam aos aliados de todas as formas para que não cessem sua ajuda ao povo da Ucrânia. O principal argumento é de que o futuro da Europa e do mundo estariam em jogo em uma eventual vitória de Putin. Atualmente, 18% do território ucraniano segue sob o controle dos russos, negociações diplomáticas não acontecem há mais de um ano e o futuro do conflito parece depender mais do que acontecerá em Washington do que nas linhas de batalha do leste europeu. O mundo dos negócios esteve a pleno vapor em 2023 e nunca se falou tanto sobre os carros elétricos. Outros setores se reinventaram, enfrentaram problemas, crises e reviravoltas. Confira com o nosso comentarista de business, Bruno Meyer. O mundo dos negócios girou rápido demais em 2023. A paixão dos brasileiros por carros rompeu todas as barreiras, atravessou continentes e despertou o interesse de uma das maiores e modernas montadoras da China. A BYD, líder de carros elétricos em todo o mundo, assumiu o parque industrial que pertenceu à Ford por 20 anos em Camaçari, na Bahia. O investimento inicial chegou a 3 bilhões de reais, com estimativa de 5 mil empregos somente na região. E a capacidade de produção é impressionante, 150 mil unidades por ano. O grupo chegou para enfrentar outras gigantes já consagradas em nosso mercado, além de uma conterrânea, a GWM. Os elétricos daqui por diante vieram para ficar. Em setembro, o mercado de chocolates passou por uma fusão inesperada. Os paladares mais exigentes foram surpreendidos quando a Nestlé comprou as marcas Copenhagen e Brasil Cacau do grupo CRM, uma das maiores redes de franquias do país, com mais de 1.000 lojas. A CEO, Renata Vick, seguirá à frente da empresa em um negócio fechado por 4 bilhões e meio de reais. 2023 também foi um ano de adeus. A Chocolate Spam decretou falência em fevereiro. Famosa pelos cigarrinhos e moedinhas de chocolate, a companhia, que somava dívidas de mais de 260 milhões de reais, chegou a passar por um longo processo de recuperação judicial. Mas como não existe vácuo no varejo, a Cacau Show já arrematou a antiga fábrica da empresa em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, por 71 milhões de reais. Veio do varejo a notícia que mais impactou de maneira negativa o mercado. Logo em janeiro, a Americanas provocou arrepios nos investidores, em bancos credores e também nos clientes. O grupo revelou um rombo de 43 bilhões de reais, o dobro do que havia sido informado antes, o que já era bastante assustador. Um resultado devastador. As lideranças dos bancos credores deram o nome para esse rombo. Trata-se da maior fraude corporativa da história do Brasil. 11 meses depois da Americanas, chegou a vez da Salt Rock pedir a sua recuperação judicial. O grupo, que controla marcas muito conhecidas como Starbucks, Subway, Italy no país, alegou dívidas de quase 2 bilhões de reais. Nesse momento, o futuro de uma das maiores cafeterias do país, com mais de 40 unidades só em São Paulo, está ameaçado e as demissões já começaram. Essa cafeteria, por exemplo,
na região da Avenida Paulista, fechou as portas. Mercado movimentado aqui dentro e lá fora. Tivemos o maior IPO do ano vindo de uma referência na tecnologia de chips. A britânica ARMS, do SoftBank, tocou o sino da Bolsa Americana de Nasdaq. A avaliação da empresa atingiu a incrível marca de 54 bilhões e meio de dólares. E na esteira desses bilhões, o que falar dele, o controverso Elon Musk? O homem mais rico do mundo foi manchete de site e revistas, seja pela polêmica cobrança aos usuários da rede X ou pela biografia lançada no segundo semestre pelas mãos de Walter Isaacson, um dos principais jornalistas dos Estados Unidos. E os carros voadores, já ouviu falar deles? É isso mesmo. O futuro mostrado em desenhos animados está mais próximo do que imaginamos. São os eVTOLs e a Eve da Embraer está em plena fase de teste e já mostrou ele em eventos. Os veículos elétricos de pouso e decolagem vertical devem entrar em operação em São Paulo e no Rio de Janeiro daqui a 2 anos. Por falar em tecnologia que chama atenção, a Apple apresentou a nova linha do seu carro-chefe. O iPhone 15 chegou em 4 versões, com destaque para a mais parruda e cara também. No Brasil, o modelo Pro Max custa a partir de R$ 10.999. E não é de hoje que os videogames lideram a indústria de entretenimento. Em outubro, a gigante Microsoft se tornou ainda maior ao concluir oficialmente a compra da Activision Blizzard por 68 bilhões e 700 milhões de dólares. Foi o maior negócio já visto em toda a história dos games. E você sabe qual foi a palavra do ano? Bem, o dicionário inglês Collins elegeu AI, a inteligência artificial, como destaque e a descreveu da seguinte forma: um modelo de funções mentais humanas realizado por programas de computador. A nova tecnologia, popularizada pelo ChatGPT, já provocou uma corrida por investimentos de grandes companhias do mundo todo. Mas teve um outro fenômeno de 2023, esse da indústria farmacêutica. O Ozempic, o medicamento que nasceu para combater o diabetes, se popularizou como um poderoso remédio para emagrecer. Até as companhias aéreas estão de olho nele, já que menos peso de passageiro significa economia de combustível. Mas as redes de supermercados temem uma possível queda no consumo diante do sucesso produzido pela fabricante Novo Nordisk. Mas lembre-se, é sempre bom consultar o médico. O primeiro ano em que a pandemia de Covid-19 ficou para trás provocou uma ebulição no planeta. E foi aí que mais uma vez a Jovem Pan News inovou. Em agosto, o canal de notícias estreou o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. Se você gosta de grandes entrevistas e negócios que deram certo, o seu lugar é aqui. O Show Business, idealizado por João Dória, recebe toda semana empreendedores e gestores de sucesso. Diante de tantas notícias, tantos avanços e inovações, agora é aguardar por 2024 e desejar, como eu sempre digo por aqui, bons negócios no radar. Em 2023, o Brasil fez de tudo para se tornar protagonista nas discussões sobre o clima. Mais uma vez, a Amazônia esteve no centro das atenções mundiais, com debates sobre o desmatamento e a soberania nacional. Repórter Daniel Lian. Chuvas torrenciais, ondas de calor, enchentes, fenômeno El Niño, ondas de calor, fenômeno El Niño, chuvas torrenciais, ondas de calor, enchentes, fenômeno El Niño, ondas de calor, fenômeno El Niño. A revolta da natureza. Chuvas torrenciais, enchentes, ondas de calor, fenômeno El Niño.
2023 foi palco de desastres naturais. Preocupados com o efeito estufa e suas consequências, líderes mundiais se reuniram na COP28, a cúpula do clima em Dubai. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas anunciou que 420 milhões de dólares serão destinados a um fundo que vai apoiar países pobres afetados pelo aquecimento global. Embora o valor seja considerado tímido por especialistas, a decisão foi comemorada e considerada como histórica. O Brasil tentou figurar como protagonista no encontro. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez duras críticas e falou sobre uma inversão de valores. Quantos líderes mundiais estão de fato comprometidos em salvar o planeta? Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 milhões de dólares em armas. Quantias que poderiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. A conta da mudança climática não é a mesma para todos e chegou primeiro para as populações mais pobres. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que também esteve presente, disse que o compromisso com a floresta é de todos. Compromisso com a floresta não é só de governo, é de empresa, é da sociedade e é da ciência. E nós trabalhamos com todos esses pilares, porque proteger floresta não é só uma ação de governo, é uma ação de toda a humanidade. A pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Renata Libonati, explica que as agressões dos humanos ao meio ambiente aceleram ainda mais os danos ocasionados pelo efeito estufa. Hoje em dia não há nenhuma dúvida de que as mudanças climáticas elas são decorrentes da ação humana. Que ação humana é essa? Na poluição, na emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera, intensificando esse efeito estufa. No Brasil, o pesadelo de milhares de pessoas começou logo no início de 2023 com a tragédia no litoral norte de São Paulo, que deixou 64 mortos e dezenas de feridos. Os temporais também deixaram pessoas desalojadas e desabrigadas. Uma operação de guerra foi montada unindo todas as esferas governamentais. Estiveram empenhadas as forças do governo federal, estadual e do município de São Sebastião, o mais atingido. A estimativa da prefeitura local é que até 3,5 mil famílias vivem em áreas de risco. As equipes do Exército, Polícia, Bombeiros e Defesa Civil trabalharam diuturnamente no resgate de possíveis sobreviventes nas áreas onde houve deslizamentos e que afetaram estradas e moradias. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, transferiu seu gabinete durante o período crítico para a região. Então a gente tem que aproveitar o tempo bom para tirar o máximo de pessoas dessas regiões, principalmente aquelas pessoas que vieram, né, a população flutuante que veio aqui para o carnaval. A trilha dos estragos se expandiu por todas as regiões do Brasil. A Nordeste foi duramente afetada, ocasionando prejuízos na Bahia, em Pernambuco e Alagoas, com dezenas de cidades sendo atingidas pelas fortes chuvas. No sul do país, o cenário não foi diferente, com estados castigados de forma severa. Enchentes assolaram Santa Catarina, colocando em situação de emergência mais de 110 municípios. O estado teve cidades com mais de 140 milímetros de chuvas em um único dia, somando cerca de 15 mil pessoas desabrigadas. Até mesmo a Oktoberfest, tradicional festa da cerveja que acontece em Blumenau e somente durante a pandemia da Covid-19 não havia sido realizada, em 2023 foi suspensa devido ao caos. No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite clamava. A gente vai avançar aí nessa reconstrução ao lado de cada uma das prefeituras para botar essas cidades em pé. Não vai ser fácil, vai levar um tempo, mas vai ser antes do que as pessoas imaginam, a gente vai ter essas cidades em pé novamente. Já na região norte do país, o oposto.
A seca, que perdurou por dias, causou imensos prejuízos. Renata Libonati destaca que, se não fossem as mudanças climáticas, muitas dessas tragédias não teriam ocorrido. Então, na verdade, o que nós percebemos foi que esse evento teve 100 vezes mais chances de ocorrer num contexto de mudança climática. Ou seja, se não tivéssemos mudança climática, nós teríamos 100 vezes menos chances dele ocorrer. Então, a mudança climática vai trazer um potencial aumento da frequência desses eventos, cada vez mais intensos e duradouros. Ela chama atenção para um panorama preocupante de que as ondas de calor são negligenciadas pelas autoridades. E não há, de uma forma integrada, protocolos, né, de enfrentamento para esse tipo de desastre, como existem, por exemplo, para chuvas, para enxurradas, para deslizamentos. Então, a onda de calor ainda é muito negligenciada como desastre, apesar dela matar principalmente um grupo vulnerável, que são idosos, crianças pequenas, pessoas com menos escolaridade, pessoas com menos poder aquisitivo. Apesar dos acordos e da cúpula do clima realizada no Oriente Médio, ainda há muito que avançar. 2024 será um ano de preparação para o Brasil, que começa a montar a infraestrutura para abrigar o novo encontro de líderes mundiais, que será realizado no ano de 2025 na cidade de Belém, capital do Pará, na COP 30. O Brasileirão de 2023 foi um dos mais malucos de todos os tempos, com a conquista do Palmeiras e a frustração do torcedor do Botafogo. Na Europa, Vini Júnior sofreu mais episódios de racismo. O repórter Márcio Reis traz um panorama do ano esportivo, que começou também com o título da equipe alviverde. Que ano foi 2023? Tivemos times campeões inéditos e um jogador que dispensa comentários e pode ter dado seu último tango pela 8ª vez. A finalíssima da Supercopa do Brasil é sempre disputada em janeiro, como a abertura dos trabalhos na temporada. E quis o destino que Flamengo e Palmeiras se cruzassem. Em uma partida de 7 gols, o título ficou com a equipe paulista, que bateu os cariocas por 4-3. Em fevereiro tem carnaval, tem o Fusca e Violão, e foi assim, nesse pique, que o Flamengo quis colocar seu bloco lá nos Emirados Árabes, para ganhar com alegoria o Mundial que falta pro Mengão. E o abre-alas, Marcos Braz, mandou o recado para o maior time do mundo. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Só que na hora do vamos ver, acabou faltando enredo para o Flamengo, que ficou pelo caminho, transformando a empolgação em frustração. As águas de março fizeram mais que encerrar o verão. Elas trouxeram um recomeço para a seleção brasileira sem Tite. Com o interino Ramon Menezes, o Brasil perdeu para Marrocos, algo que nunca havia acontecido no confronto entre as duas seleções na história. A primeira impressão não foi lá das melhores. 1º de abril, no dia da mentira, o Flamengo quis apresentar verdades e deixar o que passou no passado. E esse primeiro passo foi dado com êxito. Os rubro-negros bateram os tricolores do Flusão por 2-0. Só que no Rio, parceiro, as coisas são diferentes. Na partida de volta, os comandados de Fernando Diniz, orientados por Marcelo e acreditando em Herman Cano, operaram praticamente um milagre e massacraram o Flamengo por 4-1. Primeiro título de grande expressão na carreira de Diniz. No dia 21 de maio, tivemos um dos casos isolados. Pela 10ª vez, Vinícius Júnior acabou sofrendo racismo lá na Espanha. Agora no jogo contra o Valência.
fora de casa, nos seus domínios, no Santiago Bernabéu. Mesmo sendo um dos principais jogadores da equipe madrilenha e do mundo, Vini Júnior é alvo desse tipo de crítica. A atitude do Vinícius em rebater e não se calar foi exemplar. A gente não pode se esquecer que aqui no Brasil, o dia 13 de maio, é comemorado o dia que a Princesa Isabel assinou a lei da escravatura. Ou seja, é mais uma amostra de que nesse mês temos que quebrar as correntes, não ficarmos quietos e podermos falar em alto e bom som. Racismo não é uma coisa natural, é crime. Em junho, quem entrou para a história foi o bilionário Manchester City. A tão sonhada busca pelo troféu da Champions chegou ao fim. Com a temporada brilhante de Kevin De Bruyne, Gundogan, Haaland e Rodri, todos comandados por Pep Guardiola, os Citizens bateram a Inter de Milão por 1-0 e deixaram a Europa a seus pés. No mês seguinte foi a vez de ter novidade na seleção brasileira, que anunciou Fernando Diniz como novo treinador dos Canarinhos. Também foi quando Lionel Messi decidiu sair da Europa e tomar um novo desafio. O escolhido foi o Inter Miami dos Estados Unidos de David Beckham. Sem sombra de dúvida, setembro foi o mês do São Paulo. Com a campanha histórica, eliminando Palmeiras nas quartas de final, Corinthians na semi e vencendo o Flamengo no Morumbi lotado, o tricolor paulista conquistou seu primeiro título de Copa do Brasil da história. A polêmica do mundo da bola ficou por conta da 8ª bola de ouro conquistada por Lionel Messi em outubro. Talvez um dos prêmios mais questionados da carreira do argentino. A final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, disputada no mês passado, mostrou existirem dois tipos de torcedores: os violentos, covardes, e dos amantes por futebol, como o garoto argentino que vendeu o videogame, fez seu pai vender a moto, não tinham ingresso e estavam no Rio de Janeiro. A imagem da garotinha chorando, sendo consolada pelo pai, retrata o alívio de uma conquista tão aguardada. A importância da Libertadores deu um alívio para Fernando Diniz, comandante da seleção brasileira, que agora sim tinha um grande título em seu currículo. Trouxe história para o tricolor carioca, que também repatriou o Marcelo, que além de ser campeão, multicampeão da Champions League, pôde também ser campeão com seu time do coração. Porém, a trajetória de Diniz com a seleção brasileira em 2023 terminou da pior maneira possível. O técnico conseguiu uma das piores campanhas nesse início de eliminatórias para o Brasil. Derrotas que jamais aconteceram contra a Colômbia, a Argentina em casa, onde o Brasil jamais havia perdido em seus territórios, empatado com a Venezuela. Só resultados negativos com a seleção de Fernando Diniz até aqui. Mas um 2024 próspero é isso que espera o atual comandante ou o próximo que virá pela frente. Passamos os olhos e os ouvidos pelos fatos que foram notícia em 2023 e que já são parte da vida de todos nós. O Documento Jovem Pan estará de volta na semana que vem. Obrigado pela audiência e um excelente 2024. Realização Jovem Pan News.